Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos receber com muita honra, muita alegria, o pastor Mark Anderson. É uma alegria, pastor Mark é um amigo. É o único congresso que ele está ministrando, o único evento que ele está ministrando neste carnaval, irmão. Só aqui na Vida Nova. Convites ele teve do Brasil inteiro, eu não estou exagerando. De todas as partes do Brasil ele teve convite, mas ele veio porque ele é amigo. Ele falou que se ele morasse em Anápolis, ele era dessa igreja. Glória a Deus. Boa noite, Vida Nova. Gente, vocês são bonitos demais. Sempre que eu subo aqui, a primeira impressão que eu tenho, vocês têm uma cara de rico, vocês não têm noção. Só não tem o dinheiro, mas olha, a cara. Gente, isso abre uma porta que você não tem noção. Glória a Deus. Uma alegria retornar aqui. Amo essa casa, amo. Pastor Vitor Hugo, eu tenho um respeito por ele. Nas minhas principais decisões ministeriais, eu consultei, conversei, porque eu percebo que aquilo que Deus já entregou para ele é muito relevante para a nossa nação, em especial para o meu ministério. Então, louvo a Deus pela vida dele, desta igreja, de toda a sua família, João Vitor, Vitor Sena, demais pastores, aqueles que me acompanham também hoje, João Júnior está ali, Elias, pastores, pastor Rafael Grendene, Tiago Godoy. Vamos lá então, Lucas capítulo 22, verso 47. Eu dei sorte que o Adson Belo prega amanhã, e eu estou antes, graças a Deus, que depois dele é tenso. Se você quer ouvir Bíblia, hoje de manhã já teve Hernandes Dias Lopes, amanhã Adson Belo, meu Deus. Pastor Adson é surpreendente, como é que pode? Como Deus tem agraciado esta igreja com bons amigos. Eu não demoro. Lucas 22 e 47, eu estava no interior com a minha família, voltei mais cedo para estar aqui, estou muito feliz. Eu vou ler Lucas 22, 47 a 51, 47 a 51. Esse falava ele é Jesus, tá? Jesus ainda estava falando. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Verso 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Verso 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Verso 51. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Coloca para mim João 18 e 10. É a mesma história, só para a gente ter alguns nomes. João capítulo 18 e verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era? Malco.
Ao longo da minha vida eu tive algumas feridas. A maioria delas foram proporcionadas por pessoas que eu confiava e que eu amava. Geralmente as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. O que fere pessoas são pessoas, mas o que cura pessoas são pessoas. Uma das piores crises que eu vivi foi em 2018, quando eu tive que mudar de Goiânia para um outro país, e eu vivi um processo de expulsão. Pessoas que eu amava começaram a me repudiar, e de alguma forma elas começaram a fazer coisas que eu achei estranho, mas me senti ferido no processo, e acabei retirando o coração daqueles ambientes, e me mudei de país. Mudei de país, e nos primeiros meses foram muito difíceis de adaptação. Meus filhos sofreram bullying, a minha reserva de dinheiro acabou, eu não tinha carro, o frio chegou, eu não conseguia falar direito o idioma, e aquilo foi me marcando. E depois de 10 meses que Deus estava em silêncio, eu estava assim, muito triste, não conseguia levantar da cama, no estado muito deplorável, eu estava cada vez mais entristecido, e eu falei para Deus, eu não suporto mais, me sinto machucado, ferido, a prova é pesada, a situação está complexa, eu preciso de resposta. Eu sei que aqui ninguém nunca colocou Deus na parede. Por exemplo, pergunta que vocês nunca fizeram, Deus, até quando? Eu sei que vocês não, só eu que fiz. Segunda pergunta que você nunca fez, Deus, por quê, né? E eu perguntei a Deus por quê. Mas eu ficava insistindo muito, e aí um dia eu disse, Deus, se o Senhor não me responder por quê, eu vou surtar. Eu preciso que o Senhor pelo menos diga para mim o porquê. Está doendo, tanta coisa, o Senhor pode falar para mim o porquê? Mas assim, aquela oração intensa. Me lembro de chegar na igreja à noite, haviam poucas pessoas, e quando terminou o culto, Deus levantou um homem de Deus, um profeta. Ele veio até onde eu estava, me abraçou. Ele falou no meu ouvido assim, hoje Deus está te respondendo o porquê de todo esse processo e porquê que Ele te trouxe para cá. Eu comecei a chorar, falei, tá aí a resposta. O homem disse assim, Deus te trouxe para esconder. Aí ele deu as costas e saiu, e eu fiquei pensando, esconder de quê? Sabe quando é que Deus vai me responder? Nunca. Você não pega uma criança que está desesperada para colocar um dedo na tomada e ensina para ela que se ela colocar o dedo, ela vai receber uma descarga de tantos kVAs que vai gerar um circuito que vai prejudicar o ácido desoxirribonucleico. Você só fala não. Esta palavra de hoje é para algumas pessoas que no processo foram feridas, como eu fui em algumas áreas. Somos feridos no ministério, somos feridos nos relacionamentos familiares. Talvez quanto mais intenso você é, mais marcas você carrega. Ninguém passa ileso pela vida. Como é que chama aquele lugar que tem muita luta, muita briga, muita luta? Como é que chama aquele lugar que tem luta? É vida adulta. Deixa abaixo. E a gente sempre acha que para nós as pressões são maiores, a guerra é maior, a luta é maior. Sabe por que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Porque a dele é sintética. Não tem que cuidar, ele pagou por ela. A grama sintética do vizinho, ela está expressa em imagens na rede social, e todas essas imagens são editadas, e aí a gente compara a nossa essência com a aparência das pessoas. Cuidado. Muitas cascas bonitas escondem ovos podres.
Melhor do que ser uma pessoa conhecida, é ser alguém que vale a pena conhecer. Sabe? Todo mundo tem suas marcas. Ninguém posta tragédia, ninguém posta não. Pastor, mas por que a gente fica remoendo as coisas ruins que aconteceram? Sabe por que a gente se esquece das bênçãos? Porque elas não deixam cicatrizes. Você recebeu o milagre, você recebeu uma bênção, acabou, passou e foi embora. É igual os 10 leprosos, só vai fazer a festa. Agora as cicatrizes vêm dos dias maus. Aí quando a pessoa tem uma cicatriz, quando ela foi marcada, aí ela fica aqui, Mais importante do que o que te aconteceu é quem você se tornou. O seu passado é lição ou prisão? Porque no lugar onde Jesus está, no lugar onde Jesus ora, no Getsemane, na prensa de oliva onde ele chora, aonde ele derrama suor, com gotas de suor e sangue, no lugar onde Jesus está, no lugar onde os apóstolos estão, os próprios apóstolos, servos, crentes, fiéis, piedosos, estão provocando feridas. A Bíblia vai me revelar que esse Judas, que abandonou Jesus, no dia da última Páscoa, da ceia, ele deixa Jesus com os apóstolos, vai fechar um negócio a respeito de Jesus, vende-o por 30 moedas de prata. E quando Jesus sai daquele lugar, do cenáculo, e ele vai para o Monte das Oliveiras, e sobe no Getsemane para orar, Judas vai buscar uma galera, e essa galera vem com força para prender Jesus. Eu queria que você imaginasse comigo, já é tarde da noite, as ruas de Jerusalém são estreitas, são ruas de pedra. Eu fico imaginando Judas liderando, capitaneando uma galera, uma turba. Agora eles estão com tochas acesas, dá para ouvir o tropelo dos pés, o casco dos cavalos, homens com paus e espadas. Há uma pequena multidão que segue Judas. Judas cansou de ver multidão seguir Jesus. Ele pensou também: quero que uma multidão me siga, mesmo que seja para o mal, mas eu preciso também ter uma multidão. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam: crucificam. Mas Judas agora tem a sua multidão. Ele queria algo, agora ele tem a sua multidão. O texto diz que era uma multidão. Lá vai Judas liderando eles. Judas à noite, talvez a cidade já estava dormindo, é Páscoa, a cidade tem muita gente, mas o templo já está fechado, a festa também já diminuiu o seu fervor. Judas vai caminhando pelas ruas de Jerusalém, ele sai por uma das portas, talvez a porta de Damasco, a mais próxima ali do Getsemane. Ele sai pela porta, atravessa o vale de Cedron, e quando ele vai subindo o Monte das Oliveiras para entrar no Getsemane, Jesus está ajoelhado. Jesus está suando. Jesus tem gotas de suor e sangue no rosto. A ciência chama de hematidose. Talvez uma das dores mais terríveis. Ele mesmo disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus chama os mais de perto, Pedro, Tiago e João: vocês não conseguem orar comigo, velar comigo, a minha alma está angustiada. Satanás está bafejando os horrores do inferno nos ouvidos do Cristo. O Filho de Deus está prostrado sozinho, até que ele se levanta. Ao perceber que Judas se aproxima, ele chama os três, depois ele chama os outros e diz: levantem-se, levantem-se, o traidor chegou, o traidor está à porta. E aí o rosto de Jesus ainda está ensanguentado. Quando Judas o beija, Jesus não disse: traidor, ei, ingrato. Não, amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu amigo,
mas eu não posso mudar minha essência, não posso mudar meu caráter, não posso mudar a minha entrega. Para mim você continua sendo amigo. Uma das cenas mais incríveis, e eu gostaria de vê-lo ao chegar ao céu, e eu vou pedir, porque eu sei que lá a gente vai ter tanto tempo na eternidade. Eu queria ver, eu tenho vontade de ver, lá no cenáculo, Jesus ajoelhado aos pés de Judas, lavando os pés de Judas. Na tentação, o diabo disse para Jesus: se ajoelha diante de mim. Jesus nunca se prostrou para adoração, mas ele se ajoelhou por amor. Porque amor não é troca, é entrega. Não interessa o que Judas pensa, eu vou continuar te amando. Se nós formos infiéis. Só que naquele tumulto, no escuro, luzes, tochas, diz que no meio daquela confusão, naquela situação, Jesus ainda estava falando: Judas, vem e beija. Estava muito confuso. Aí eles disseram: a gente usa a espada, o que a gente faz? E aquele, todo mundo preocupado, tenso. O apóstolo Pedro, todo mundo sabe que ele era o doidão. Pedro é aquele cara que anda nas águas, afunda, tudo junto. Ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus fala assim: foi Deus que te revelou. Daí a pouco ele fala assim: o senhor não vai morrer não, o senhor não pode morrer não. Jesus diz: sai daqui, Satanás. É tudo assim, é 15 segundos, cheio de Deus, cheio do Satanás. É uma confusão. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Jesus disse: um dia você vai converter. Se o cara andando com Jesus não converte, pensa com a gente. A única coisa que Jesus nunca preocupou foi com a reputação dele. Que se Jesus se preocupasse com a reputação dele, ele não andava com a gente, porque nós é embaraçado. Não, pastor, na minha vida não tem confusão. Tem não? Levanta a mão que eu vou orar para você ter. Cadê você? Tem sim. Tem gente que você acha horrivelmente chata. Jesus diz: eu amo. Nós vamos ter 3 surpresas no céu. Quantas? Primeiro, cheguei. Cheguei. Eu cheguei. Nem acredito. Segunda, cadê o fulano? Aquele anjão, sabe aqueles anjão? Todo Nicolas Cagezinho, aqueles anjão na porta. Bíceps, tríceps, quarto, aqueles anjões. E nós pânceps. Aquele anjão assim na porta com a lista. Aquele anjão na porta com a lista. Aí você vai perguntar: não, veio não. Terceira surpresa: você. No meio daquela confusão, o Getsemane está em ebulição, efervesceu, é muita gente, é tocha, é espada, Judas beija, todos se parecem. A Bíblia diz que um moço estava vestido no lençol, saiu correndo nu, aquela confusão, a gente usa a espada, não e tal. Pedro arranca a espada e... olha para cá. No meio de toda essa confusão, Jesus para atender o moço. Que foi lá para prender ele e levar para a morte. Pastor, por que ele foi lá prender Jesus? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, não pode sair do templo, é Páscoa. Ele não pode sair de lá. Aliás, cometeram um erro quando saíram do templo para ir lá para o Sinédrio julgar Jesus. Ele não pode sair do templo. Como ele não pode, ele mandou o seu auxiliar.
O cara que estava estudando para ser sacerdote, o seu sucessor, Malco, vai autorizado pelo sacerdote. Malco representa o sacerdote. Malco tem policiais do templo, ele tem soldados romanos ao seu favor, e ele vai porque ele precisa prender Jesus, porque na cabeça de Malco, Jesus é um herege, Jesus é o criador de uma seita, Jesus está trazendo confusão. Então eu estou fazendo um bem, eu estou fazendo algo maravilhoso, servindo Deus, servindo o templo, servindo o sacerdote. Eu tenho razão, vou prender Jesus. Do outro lado, Pedro, Jesus é filho de Deus. Esse pessoal dessa religião está exagerando, são fariseus hipócritas, querem matar Jesus, que veio trazer a revelação certa de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade. Nós estamos certos. E por causa de princípios religiosos, por causa de regras religiosas, um quer defender o judaísmo, o templo e o sacerdote, o outro quer defender Jesus, e se fere no processo. Pedro corta lá. Pedro fere com a espada. Quantos de nós, em nome de uma crença, em nome de uma religião, ferimos pessoas, arrancamos pedaços, mutilamos para defender rituais, regras, legalismo? Olhe para cá. O Espírito Santo diz à minha alma que algumas pessoas que entraram aqui, você foi ferido pela religião. Talvez há muitos anos atrás, você não quis mais se aproximar do ministério, nem de pastor, nem de igreja. Não se afaste de Jesus por causa da ignorância dos Pedros. Não fuja de Deus por causa de processos que você viveu, talvez no circuito religioso. Jesus curou Malco. Aliás, redobre a sua atenção. O que Jesus fez na sua pior noite? Se você começar a olhar lá de trás, lá da última Páscoa, o que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Esta é a pior noite de Jesus. Na pior noite de Jesus, na noite em que ele foi traído, ele amou, ele está lavando os pés de Judas. Pastor, por que ele está sofrendo, está sendo ferido, está sendo esmagado, e ele continua amando? Porque todas as vezes que somos pressionados, a essência vem, e ele amou. Então ele amou. Pastor, o que mais ele fez na pior noite? Ele lavou os pés dos apóstolos, ele partiu o pão. Era hora de reter, de guardar. Não, ele está entregando, ele está semeando, está doendo, está sendo traído, e ele não só partiu o pão, ele deu graças. O texto diz que ele cantou um hino. Porque cantar um hino a caminho da igreja é bom demais. Cantar um hino a caminho do banco para receber o salário. Agora, cantar um hino depois de ser traído, a caminho da cruz. Jesus me revela que no momento da dor, ele é um adorador. Na noite em que ele foi traído, ele lavou os pés, ele amou, deu graças, partiu o pão, cantou um hino, ele orou. Ele não desistiu do seu propósito, ele fez um milagre para o próprio inimigo. O cara foi lá para prender Jesus, Jesus curou ele. Pastor, o que é que eu aprendo? Se você estiver escrevendo, pelo amor de Deus, você precisa escrever isso. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias.
Conheço gente amargurada por causa de feridas e coisas que aconteceram lá atrás, de uma traição, de algo, e aí a gente vai conversar, irmão, já passou. Ah, pastor, porque em 1827... passou, acabou, já foi. Deus é um Deus de coisas novas. Pastor, qual que é o propósito das feridas? Eu não demoro, mais 50 minutos eu encerro aqui. Qual que é o propósito das feridas? Gente, grave isso: nenhum sofrimento é neutro. Aprenda uma verdade sobre a vida cristã: não há neutralidade no sofrimento do crente. Não há neutralidade nas circunstâncias difíceis que você enfrenta. Elas podem te amadurecer ou te apodrecer, porque vai depender da sua reação. Porque numa água fervendo, você pode colocar um ovo, uma cenoura e o pó de café. O ovo enrijece, a cenoura derrete, o café transforma água. Quem é você? Quem é você? Qual a sua reação diante das propostas que Deus coloca à sua frente? Melhor ou pior? Maduro ou apodrecido? Tem gente que sai com cicatrizes, outros saem com feridas abertas. E pessoas feridas ferem. Mas uma pessoa que tem uma cicatriz, sabe o que ela está dizendo? Eu fui mais forte que a minha dor. Doeu, mas eu estou de pé. Doeu, mas eu estou aqui. Nós nos ferimos por causa das consequências do pecado de Adão. Nós nos ferimos por causa de decisões erradas, mas às vezes são coisas permitidas pelo próprio Deus. Jó disse: Deus é quem fere, e é Ele quem sara a ferida. Eu estive lá em Roma. Alguém aqui já esteve em Roma? Gente, vocês nunca foram em Roma? Um dia o irmãozinho falou na igreja: eu já fui, eu sou de lá. De lá, é Roma, lá no interior do Maranhão. Eu falei: não, mano. E tem mesmo. Interior do Maranhão tem Roma, Nova York, tem New Jersey. É muito legal. E tinha mesmo. Mas é interessante que lá em Roma tem um leão gigante, uma escultura feita por Michelangelo. E aí o guia estava explicando para a gente que o pessoal ficou muito impressionado, porque colocaram uma pedra enorme, aí depois voltaram lá, no lugar da pedra tinha um leão. A mulher foi perguntar para Michelangelo, tipo assim, como é que ele conseguiu, né, ver? Porque assim, para ela era uma pedra. Como que é na sua mente? Como que você converteu, transformou uma pedra em leão? Ele disse: é simples. Eu só retirei da pedra o que não parecia com leão. Tirei excessos, sobrou o leão. Tirei o que não precisava, sobrou o leão. A Bíblia diz que quem dá muito fruto, Ele poda. Ele poda para dar mais. Sabe quem é que é lançado na cova dos leões? O fiel Daniel. Sabe quem é que vai para a fornalha de fogo? Os íntegros, retos e tementes Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Tem gente que fala assim: pastor, o diabo me odeia. Eu falei: graças a Deus. Porque se você não incomoda o inferno, é porque você não carrega o céu.
Se você nunca bateu de frente com Satanás, é porque você está indo na mesma direção que ele. Você vai incomodar. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. Agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, a prova acabou. Quatro coisas sobre as feridas. Primeiro, as feridas nos ajudam a selecionar pessoas. As feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Olhe para cá. Malco está sendo liderado por Judas. Olhe para mim. Malco acompanha Judas. Malco vai atrás de Judas. Agora Malco chega, vê Judas trair Jesus, cortar a orelha. Aí vem Jesus, cura Malco. Te faço uma pergunta: a partir desse dia, Malco continua seguindo Judas? Algumas feridas que Deus permite é para que você enxergue claramente com quem que você tem que fazer aliança. Tem pessoas que o próprio Deus retira. Aqui dentro tem algumas pessoas que você tem reclamado para o Senhor: fulano sumiu, não sei quem sumiu. Pastor, por quê? Porque essas pessoas não estão preparadas para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa elas. Pare de reclamar das pessoas que Deus está tirando. Comece a celebrar as pessoas que Deus está colocando. Deus está usando pessoas como plataforma, e a cada nível que você vai subindo, só vai. As feridas nos ajudam a selecionar os nossos relacionamentos. Aqui tem uma moça que ficou noiva e foi ferida no seu noivado, e ela está chocada, sabe por quê? E é o Espírito Santo que está me dizendo: por que você está completamente ferida, está dolorida? Sabe por quê? Porque você esperou, expectou, imaginou, e aí foi frustrada, não teve o casamento. Sabe por que não teve? Porque lá na frente seria uma tragédia maior. Deus te mostrou agora. Deus prefere te ferir do que te perder. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Feridas fazem com que a gente reconheça na nossa rota, no nosso caminho, quem é que nós estamos seguindo, quem é que nós estamos acompanhando. Segundo, as feridas nos fazem ver os livramentos de Deus. Pedro cortou o que de Malco? Ele queria cortar a orelha? Não, é que ele é horrível na espada. Ele é bom de rede. Ele queria cortar a cabeça. Quando ele foi na cabeça, no escuro, ruim demais, cortou a orelha. Quando corta a orelha, primeira coisa na mente de Malco: quase morri. Irmão, tem coisa que Deus permite só para você entender que o mundo espiritual estava furioso contra você, e que poderia ter sido muito pior. Lembra que eu contei aqui que eu capotei um carro a 140 por hora? 140, lá onde Cristiano Araújo morreu, naquela curva lá. O carro plá, plá, plá. Aí você confessa pecado que você nem tem. Eu fiz voto que eu nem lembro mais. Quando o carro parou de cabeça para baixo, os vidros quebrados, eu saí pelo vidro e fiquei em pé. Tô viva! Vê se é palpar. O companheiro que estava comigo também saiu.
O carro, um bagaço, moeu. Aí chegou a ambulância com o médico. O médico me empurrou, dá licença, dá licença, dá licença. Aí ele chegou no carro, olhou, não tinha ninguém. Quem estava aqui? Eu falei, ele, deita, 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 deita. Aí eu deitei. Aí ele começou a me apertar, falou, está doendo, se o senhor apertar mais. Aí me pôs na ambulância. Você já andou de ambulância? É super legal. Aí me pôs na ambulância. E nós saímos atravessando, saiu lá e veio, entrou em Goiânia. E eu... essa balançando ali e tal. Cheguei no hospital, raio-x, 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 não sei o que, tomografia, não sei o que. O médico falou, você não tem nada. Aí eu olhava o carro, foi impossível. O teto desceu, como é que não pegou na sua cabeça? Eu nunca durmo com o banco deitado. Esse dia eu estava tão cansado que eu deitei o banco. O teto desceu onde estava a minha cabeça, mas eu estava deitado. E do jeito que o carro virou, era para eu ter morrido mesmo deitado. Mas assim, até o jeito de capotar foi Deus. Aí minha mulher chegou, entrou na ambulância e falou assim, eu esqueci de renovar o seguro. Sabe o que me dói? Uma igreja inteira ri da desgraça dos outros. Não tem um mínimo de compaixão, pastor. Meu carro valia mais de 60 mil na época. O cara pagou 12. Eu estava muito chateado. Muito chateado. Cheguei na igreja. Sabe que as irmãzinhas do coque? Me abraçou e disse, filho, Deus me mostrou em sonho. O diabo pediu para ceifar a sua vida. E Deus permitiu um monte de coisas. Perdeu, foi difícil, doeu, assustou. Mas o livramento foi muito maior. Pare de reclamar das orelhas cortadas e comece a celebrar a vida. Pare de reclamar de pequenos pedaços que foram tirados e comece a celebrar o que Deus vai fazer esse ano na sua história. Pare de reclamar de coisas miúdas que você não tem, que você não viu. Deus está preparando coisas grandes, extraordinárias. Pare de reclamar do que não tem, comece a celebrar o que Deus já te deu. Porque levante sua mão, eu preciso profetizar. Eu estou sentindo algo de Deus queimar na minha alma. Em 2023, o que Deus vai fazer você receber de março até dezembro é tão grande que as orelhas que foram cortadas serão esquecidas. Você nem vai lembrar das perdas, porque os ganhos serão poderosos. Aquilo que Deus vai preparar para você será grande, será poderoso, será incrível. Prepare-se, vida nova será extraordinário. Ai, Shobia, Oriobe canto e lai da voce, Odiuria, eu vou subir. Terceiro, redobre a sua atenção. As feridas revelam nossa fragilidade. As feridas revelam nossa fragilidade. Pastor, quem é Malco? Representa o sumo sacerdote. Tem status, tem relevância, tem acesso. Malco tem autoridade, Malco tem força, Malco tem soldados, Malco tem treinamento. Gente, com ele tem espada, ele tem poder. Ele representa o sumo sacerdote. Quando a orelha corta, a primeira coisa que vem na cabeça dele: eu sangro. Eu sangro. Eu não
sou super-homem, eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou indestrutível, eu não sou inquebrável. Parece que tem hora que a gente está tão grande, tão orgulhoso, tão assim, tão cheio, tão ensoberbecido, ofuscado com o brilho da sua própria glória. Aí o sangue escorre e você diz: meu Deus, ele achou que tinha tudo sob controle. Tem hora que a gente acha que está tudo sob controle. Eu tenho autoridade, eu represento o sumo sacerdote, aqui eu tenho espada, eu tenho soldado, está tudo sob controle. Tá não. Tem hora que Deus tira o controle da sua mão. Para quê? Para quê? Para você colocar no controle dele. Porque é bom demais quando você diz assim: dinheiro no bolso, Deus está no controle. Quando você tira o extrato da conta e você tem o suficiente para pagar tudo, Deus é fiel. Você só saberá que Deus é tudo que você precisa quando Deus for tudo que você tiver. O que vale a autoridade de Malco com a orelha cortada? O que vale a espada dos soldados com a orelha dele cortada? O Covid mostrou para nós que pessoas bilionárias pagaram a melhor estrutura, os melhores médicos e se foram. Malco tem mais experiência que Pedro. Malco é mais poderoso que Pedro. Malco é mais influente que Pedro. Malco tem mais poder do que Pedro. E foi ferido por Pedro. Já aconteceu com você? De você achar que é o mais esperto, o mais inteligente, que agora eu posso, agora eu faço, agora eu vou. Eu fico vendo umas palestras motivacional que tem por aí. Vai, yes. E o cara vai, e foi, eu vou, e eu pego, eu vou, agora, eu vou, aí beleza, eu vou voar, eu vou, agora vai. De repente uma rasteira. Quarto, só para me ajudar eu vou finalizar, diga assim: as feridas nos aproximam de Jesus. Quem teve a orelha cortada foi Malco. O que Malco está fazendo no Getsemane? Ele quer prender Jesus. Olha para mim, ele tem ódio de Jesus. Ele tem uma missão: levar esse herege para as autoridades, para ser morto. Será que se Jesus vai lá no templo, Malco deixa Jesus tocar nele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas agora, a ferida foi a ponte entre Jesus e Malco. Malco está tão vulnerável, ele está tão debilitado, ele está tão perdido. O seu plano foi frustrado, o seu projeto fracassou, a autoridade dele não vale, a espada dele não serve, ele está sangrando, vai morrer. E aí agora esta ferida trouxe ele para se tornar vulnerável, dependente, necessário, quietinho, calado. Quando Jesus toca, ele só recebe. Tu está correndo de Jesus. Você sabe como é que o pastor fazia com a ovelha fujona? Lembra? Eu já até falei isso aqui, você lembra? Isso você pode perguntar lá para os judeus. Naquela época antiga, quando eles cuidavam, né, que a vara, o cajado, a ovelha foge, o pastor busca, a ovelha foge. Sabe o que o pastor fazia? Ele pegava a vara e batia com força para machucar a perninha dela. Parece maldade, assim ou não? Parece. Só que o que ele fazia com ela? Colocava remédio, atadura. Ela não consegue andar, ele põe aonde? No ombro. Com o passar do tempo ela é curada. Aí ele põe ela no chão. Você sabe por que ela não sai mais de perto? Porque ela está agora apaixonada pelo cheiro, pela voz e pelo cuidado do pastor. Ela está ferida no ombro, mas não foi comida por lobos.
Deus prefere te ferir do que te ver morrer. Escute, escute. Malco está entregue a Jesus. Pode me tocar. Alguém entrou aqui dizendo: eu nunca mais prego, eu nunca mais me envolvo, eu nunca mais sirvo, fui ferido, eu não quero, eu não vou. Deus me trouxe para lhe dizer: Ele vai te achar. Não tem como. A ferida de Malco foi a ponte entre ele e Jesus. Quinto, isso aqui é forte e eu preciso encerrar. Eu vou encerrar, fala. Povo falso. Diga comigo assim: as feridas nos afastam do passado. A Bíblia diz assim: decepou. Diga comigo, decepou. A palavra grega aqui, não só nesse texto, porque está em Mateus, Marcos e Lucas, é arrancar para longe, cortar por completo. Se a gente for utilizar a raiz do grego de decepou, é arrancar por completo, jogar fora, arrancou tudo. Acha na Bíblia Jesus naquela confusão, no escuro, procurando a orelha do cara no chão. Você acha que o Criador precisa? Ele pode ter pego? Pode. Pode não ter cortado tudo e era só restaurar um pedaço? Pode também. Ele é o Criador. Um homem que não tinha globo ocular, Jesus fez lodo. Ele cuspiu no chão água e terra, barro, e criou o globo no rapaz. Não tem nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas se eu analisar a palavra no original, que é decepar, é arrancar, e não encontrar no texto Jesus procurando no escuro o pedaço que caiu, eu aprendo uma verdade: Jesus não precisa dos pedaços que ficaram para trás para começar algo novo na sua vida. Olha para mim. Malco estudou com aquela orelha, ela é importante. Malco ouviu as direções do sacerdote com aquela orelha. Ele aprendeu a falar porque aquela orelha, como uma concha, trouxe para ele as palavras de outras pessoas que o ensinaram a falar. Aquela orelha trouxe ele até aqui. Ela é importante porque foi muito bom, foi especial, ajudou, mas cortou, retirou, acabou. Tem coisas que não vão voltar mais. Ah, pastor, era melhor. Ah, era assim. Deus é um Deus de coisas novas. Ele não precisa dos pedaços que ficaram para trás. Lucas não diz que Jesus reimplantou, diz assim: Jesus curou. Existem pedaços de nós que não nos pertencem mais. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Um dinheiro perdido, um relacionamento que não deu certo, um ministério frustrado, uma igreja que fechou, foi bom, foi maravilhoso, acabou. Deus pode recomeçar do nada. Deus pode restaurar do jeito dele, sem precisar do seu dinheiro, do seu esforço, do seu, sabe, Deus, se ele quiser, do jeito que ele quiser, vai acontecer. Basta apenas você crer. Ele não precisa de pedaços que ficaram para trás para começar algo novo, extraordinário e incrível na sua vida.
gente sabe também, por último, que as feridas forjam o nosso caráter. Jó, depois que passa por todo o processo, ele diz: eu só via Deus, eu só de ouvir falar, agora te vejo os meus próprios olhos. O salmista, no Salmo 119, verso 71, ele diz: o sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Seus piores dias te preparam para os seus melhores momentos. Deus nunca te dará uma bênção que você não consegue suportar. Você pode transformar isso numa cadeia ou numa escola, em lição ou prisão. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. A última coisa: feridas, cicatrizes ou feridas cicatrizadas geram autoridade. Fala para mim, autoridade. Deus te fere na área que Ele vai te usar. A cicatriz é a sua credencial. Se você passou por um processo depressivo, quando alguém depressivo chega em você, você diz: eu tive depressão, eu venci. Você venceu, venci. Esta é a maior pregação. Você teve câncer, venceu o câncer. Alguém que está com câncer recebe sua visita, você diz: eu tive câncer, aqui meus exames, eu venci, eu consegui. Isso se chama autoridade. Meu casamento quase acabou no início, eu consegui superar e venci. Quando alguém está em crise e fala comigo, eu falo: eu sei o que você pode fazer. Você que se divorciou, entrou num novo casamento e conseguiu ter um novo casamento equilibrado, saudável, com filhos de casamentos diferentes, adaptou, ajustou, deu certo. Então você tem a autoridade para ajudar alguém que está vivendo o mesmo processo. Tomé estava na sala e disse: eu só vou crer nele se eu ver a cicatriz. Jesus entra e diz assim: Tomé, cadê você? Cá. Põe a mão aqui, porque esta é a minha autoridade. Eu venci, está aqui. É minha credencial. Minha credencial. Eu quero encerrar hoje falando com pessoas que estão perguntando: Deus, até quando? Não deixe que a ferida de uma noite escureça o resto dos seus dias. Gente, se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Não existe vida sem dor, mas também não existe dor que dura toda uma vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Escute, não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer. Pastor, por que Deus restaurou a orelha de Malco? Porque o sonho dele era ser sacerdote. E lá em Levítico diz: qualquer parte do sacerdote, de um dedo ao nariz ou orelha, se fosse decepado, ele não poderia ser. Jesus não só está restaurando a vida, mas o sonho de Malco. Jesus está dizendo: você vai chegar onde você sonhou chegar. O restaurador de sonhos está aqui hoje. Essa ferida não vai matar você. O restaurador de sonhos está aqui hoje. O restaurador de casamentos está aqui hoje. Alguém está recebendo essa palavra? Jacó foi ferido, mas ao ser ferido, não teve só a história mudada, mas o nome. A Bíblia diz que ele sai do val de Jaboque e encontra Esaú. Está na Bíblia, Esaú foi ao encontro para matar Jacó. Só que quando ele encontra Jacó, ele dá um abraço e um beijo. Por que Esaú não matou Jacó? Porque Esaú nunca mais encontrou Jacó. Esaú encontrou Israel. Está entendendo os processos? Deus está transformando você, está convertendo maldição em bênção.
Olhe para cá. A gente reclama das feridas, mas ele foi ferido. Ele sabe o que você está vivendo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Paulo diz que o amor é sofredor. Sabe o que é Jesus na cruz? É o nervo exposto de Deus. É Deus sofrendo, é Deus padecendo. No auge da dor, Jesus disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. A maior declaração de amor não foi com flores, foi com cruz. A maior declaração de amor não foi com palavras, foi com sangue. Ele sabe. Se você disser eu fui traído, ele vai dizer eu também. Se você disser eu sinto dores, ele foi um homem de dores. Se você disser que trabalha muito, ele foi experimentado nos trabalhos. Se você disser que perdeu um ente querido, ele também perdeu. Ah, eu sou desprezado, ele foi o mais indigno, traído, rejeitado, humilhado. Se você disser que tem vontade de morrer, ele vai dizer lá no Getsemane, minha alma ficou angustiada até a morte. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor. A única coisa que a terra fez e que está no céu são as cicatrizes nas mãos e no lado de Jesus. Eu queria que vocês colocassem em pé, por favor. Sabe, eu até hoje não tive respostas de muitas coisas que me marcaram. Mas a gente precisa aprender a confiar nele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Me dê 2 minutos. Por favor, feche os seus olhos. Qual é a sua maior dor? Frustração, decepção, está te marcando, está te impedindo de avançar. Malco só tinha um sonho de ser sacerdote e acabou vendo tudo destruído por alguém que, tentando fazer o bem, arrancou sua orelha. Mas naquela confusão, no meio de tudo, ele sangrando, desesperado, Jesus, mesmo também sendo ferido, parou para curar. O restaurador de sonhos está na casa. Começa a falar para ele baixinho aí, vai. Ele não está em crise com a sua crise. Ele não se desespera com o seu desespero. Mas há um bálsamo sendo derramado nesta noite, de cura. De olhos fechados, sinta as mãos do Senhor restaurando o seu coração, sua mente. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu queria dar uma oportunidade hoje para você que, ao ser ferido, se afastou do Senhor. O Pai está com saudade de você. E esse é o tempo oportuno, agora. Em Lucas capítulo 15, o pastor foi atrás da ovelha. A mulher desesperadamente procurou pela moeda, mas o pai nunca saiu de casa para ir atrás do filho, porque o filho sabe o caminho da volta. O filho não tomou banho para vir para casa, não, ele tomou banho em casa. Ele não trocou de roupa para vir para casa, ele trocou de roupa em casa, porque o banho, a roupa, o anel não tem na rua, só tem em casa, e é o pai que dá. Então você não tem que esperar mudar para vir, você vem para Ele te ajudar a mudar. Sabe o que é graça? A graça não é uma autorização para eu pecar, não. É a graça que me empodera para fugir do pecado. É a graça que me ajuda a mudar de vida. E é isso que você está precisando, essa graça. E Ele está aqui hoje de braços abertos, dizendo: é a sua oportunidade de mudar seu 2023. Talvez tudo isso que te aconteceu era Jesus de alguma forma chamando a sua atenção para tocar em você, restaurar sua vida, curar essa ferida, mudar sua história. Se você está aqui e por alguma razão você acabou se afastando, eu queria que hoje você recomeçasse a sua jornada com Jesus. Se você está aqui dentro e você vai tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, tá bom? Só quem vai tomar essa decisão. 1, esta vai ser a melhor decisão da sua vida. 2, Jesus está de braços abertos dizendo: vem filha, vem filha. 3, onde é que está você? Dê um sinal com a sua mão ali atrás, tem? Ali também tem? Tem mais alguém que quer recomeçar lá atrás? Aqui tem? Ali também? Aqui? Olha, que legal, glória a Deus. Deixa eu te fazer um convite, sim, sem te constranger. Você viu que até as luzes a gente diminui, é para isso, para você ficar à vontade na casa do Pai. Faça como essa jovem. Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá, vem. Eu sei que se tiver alguém da igreja, essa pessoa vai conduzir você, vai encaminhar você. Essa igreja é maravilhosa, não vai deixar você vir sozinho. Vem cá, isso, vem. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Isso, vem cá. Ali também, vem para cá. Vem, vamos recomeçar. Se você está aqui dentro e ainda não confessou publicamente que esse Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você também pode tomar essa decisão. Vem para cá, eu estou te esperando. Vem, isso, vem para Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Isso, glória a Deus. Oh, aleluia. Estenda suas mãos em direção desses irmãos.
Está chegando mais gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada um desses irmãos que aqui estão. Meu Deus, que a boa mão do Senhor possa tocar. Meu Deus, que essa decisão de recomeçar seja, ó Deus, algo marcante na vida deles. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que nós ministramos, a vida de Jesus na vida desses irmãos. Nós os abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. A igreja diz amém. Eu queria convidá-los a se dirigir ali para o auditório 2. Pastor Hernandes está aguardando. Queria que os irmãos da igreja levassem eles. Por favor, vamos lá. Só para nós pegarmos os seus dados, para nós orarmos por você, para nós intercedermos por você. Lembrando os irmãos para terem paciência no estacionamento, ok? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as consolações, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos e negócios, todos juntos, porque dele, por ele e para ele são todos.